Agora, o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goytacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h02. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes, a previsão do tempo de hoje: máxima de 29, mínima de 18, no momento 19 graus no centro de Campos, e em algumas áreas uma neblina que provavelmente daqui a uma hora vai desaparecer. Vamos às notícias então. Rafael defende diálogo, mas cortará salário de grevistas. Já o presidente do Sindicato dos Médicos, José Roberto Crespo, que esteve aqui no Folha no Ar, afirma que categoria cansou do caos na saúde. Fim de semana de acidentes com mortos na BR-101 e RJ 196. Na educação, instituições de ensino agrícola na espera. Em 2016, a Prev Campus teve meses de movimentações suspeitas. Com reflexos na Foz, a intrusão salina gera alerta ao Rio Paraíba. Fim de semana no esporte, Goytacazes levou a melhor contra o Serrano e o Roxinho perdeu para o Angra dos Reis. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube também, 98, Folha FM 98,3 Campos dos Goytacazes, no site da rádio, que é folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e no site radios.com.br. Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do diretor de jornalismo da Folha da Manhã, Aloísio Abreu Barbosa. Bom dia, Aloísio. Vamos comentar esses nossos assuntos. Eu acho que ainda essa manifestação dos médicos, toda essa confusão causada pelo corte do contingenciamento e que afetou o recebimento dos médicos, ainda se desdobra, não é verdade, Luiz? Marco, bom dia, ouvinte da Folha FM, Marco, Beto, vamos botar isso no ar logo, Beto, antes de Elinho, que está aqui no estúdio, bom dia, Elinho, antes que Elinho entre. Ícaro. O assunto, eu acho que esse assunto vai ficar enquanto essa greve durar, ela não vai deixar de estar na pauta. Né? É uma categoria em qualquer sociedade, é uma categoria importante, é uma categoria que determina entre a vida, morte, qualidade de vida da população. Então, qualquer lugar do mundo, o médico é uma categoria importante, é tradicionalmente uma categoria que oferece nomes à política, não só em Campos tem essa tradição. Você vai encontrar no Brasil, no mundo também. Você tem vários médicos que chegaram a chefes de Estado. Né? Enfim, pela própria importância da função, né? E essa greve, a Folha trouxe 2 entrevistas aí que trazem pontos de vista claramente antagônicos, porque toda greve... hoje em dia você falar em Marx, a direita acéfala meio que te lixa, né? Mas luta de classe mesmo, né? Marx está certo em algumas coisas, na minha opinião está errado em outras, mas uma coisa que ele está correto é isso, você tem classes diferentes, empregador e empregado, e há um conflito de interesse por óbvio, né? E ainda bem que não passamos a época, como o próprio Hobsbawm, o historiador inglês disso, da Era das Revoluções, ficou no século XIX ou no XX, mas, de certa maneira, quer dizer, a gente não tem mais essa coisa de enfrentamento físico, graças a Deus, mas é um enfrentamento, E estão numa queda de braço aí, porque o prefeito, na entrevista, ele falou que está aberto a diálogo,
e tal, mas disse que... E realmente, Rafael tem essa característica, ele não se nega a receber, a conversar, mas diz que vai cortar os dias não trabalhados dos médicos. O José Roberto Crespo, na mesma edição, entrevista do lado, fala que a greve obedece todos os requisitos legais, que foi avisado, que mantém um serviço mínimo. Enfim, isso vai ficar aí muito tempo ainda na pauta. Assunto polêmico, gerou polêmica. Teve na sexta-feira, o Murilo Diegues, empresário, colunista da Folha da Manhã, colaborador da Folha da Manhã, que tem uma experiência no serviço público, já trabalhou na prefeitura junto com o governo Garotinho, o primeiro governo Garotinho, o governo Sérgio Mendes, no governo Alexandre Mocábia, é uma pessoa de intenso interesse público e com experiência no serviço público, né? Já teve nesses 3 governos. Escreveu 5 notas numa coluna no jornal, que gerou bastante repercussão. E é bom até tocar nesse assunto aqui, porque, como eu escrevi no ponto final de sábado, não dá para você esperar que médico saiba sobre jornalismo mais do que jornalista sabe sobre medicina. E nesse ponto, alguns equívocos que foram cometidos. Em qualquer jornal do mundo, acho que desde, sei lá, pelo menos do século XIX, né, vamos botar Gutenberg é século XVII, XVI, mas vamos botar pelo menos pelo século XIX, que é a imprensa de massa como a gente conhece hoje, Estados Unidos, Inglaterra. Você tem 2 coisas num jornal. Você tem noticiário e você tem opinião. São 2 coisas diferentes. Uhum. O que se fala de isenção, a maneira que você tem de escrever um texto noticiário, ela nunca está na primeira pessoa. Quem narra, o repórter, nunca é a primeira pessoa. A primeira pessoa só está expressa na opinião de uma fonte, nunca do repórter. Ela tem que responder 6 perguntas. Quem, o que, quando, como, onde, por quê. Então você busca o distanciamento para narrar o fato. Isso é noticiário. E eu vou repetir, todas as matérias da Folha da Manhã ouviram os líderes dos médicos. Todas. Inclusive aqui. Não, eu falo o noticiário do jornal, do Jornal Impresso. Todas as matérias, desde o início. Todas. Eu quero que me apresente uma matéria na qual os médicos não foram ouvidos. Todas. A outra coisa que faz parte de um jornal é a opinião. Não é preciso nem entender muito de etimologia para saber que opinião quer dizer opinião, portanto parcial. Uhum. O noticiário é a análise impessoal dos fatos. E opinião é a opinião sobre esses fatos. Uhum. Onde o opinador assume uma parcialidade. Claro. E a opinião do jornal, a Folha tem muito orgulho dos colunistas, articulistas, blogueiros, que ecoa. Mas é a opinião deles, isso não é a opinião do jornal. A opinião do jornal está expressa todo dia no ponto final. Uhum. No ponto final. Porque opinião, e aí é um conceito muito anterior ao jornalismo, isso vai meio milênio antes de Cristo, na própria invenção da democracia, que era a ágora grega. Opiniões diferentes eram ali ecoadas e você ali decide o que fazer. Isso é o princípio que funda a democracia no século V a.C., na Grécia. Mais precisamente Atenas, né, com Clístenes e depois com Solon. E de lá para cá, tem um pouquinho de tempo, 2.500 anos, a maneira que você tem de tentar, já que a opinião é uma coisa parcial, e o nome está dizendo é opinião, é você colocar opiniões distintas. Como os gregos faziam meio milênio antes de Cristo. Deixar que todos possam ecoar suas vozes, todas as vozes importantes e representativas numa comunidade, numa sociedade. Isso a Folha faz, né? Desde sempre, desde sua fundação em 78. Né? A Luz Barbosa sempre foi muito cioso nisso. Né? O jornal tem que ter essa diversidade de vozes. E Murilo com a opinião dele, e gerou muita reação na classe médica,
fazendo essas confusões que eu estou aqui didaticamente tentando esclarecer, porque nas redes sociais hoje é aquela coisa. O William Bonner, um pouco antes das redes sociais, criou muita polêmica ao afirmar que ele fazia o Jornal Nacional para o Homer Simpson. E a partir das redes sociais, o problema é que todo Homer Simpson passou a se achar um William Bonner. E aí é um pouco complicado. Né? As redes sociais, tem um documentário, inclusive, que eu indico para quem tem Netflix para assistir, Privacidade Hackeada, que é sobre a influência que a Cambridge Analytica fez, gerou aqueles depoimentos do Mark Zuckerberg no Congresso americano, tanto na votação do Brexit, quanto na votação, na eleição de Trump, presidente dos Estados Unidos, em várias eleições pelo resto do mundo, inclusive no Brasil, em 2018, como foi eleito Jair Bolsonaro. Né? Que é compartilhamento de dados que o Facebook pegou de cada um de nós e ofertou para a Cambridge Analytica, e aí ela pôde saber como orientar essas campanhas e vencê-las. Porque há que se lembrar, tanto o Brexit quanto o Trump, todos os pesquisas davam eles como perdedores. Eles foram virando através de redes sociais. O Bolsonaro também, né, ele, embora, desde que Lula saiu do páreo, o Bolsonaro assumiu a liderança, mas ela foi uma campanha muito feita em rede social. Né, e há limites ali que o comentário coloca. Né? Porque as redes sociais, elas vieram, como a própria internet, para integrar as pessoas. E, na verdade, estão causando um fenômeno de polarização talvez inédito na história da humanidade. Onde você vive em bolhas. E estão afastando, né? Afastando as pessoas. Porque... Ao contrário do que e outra deveria. coisa, a opinião contrária tem que ser eliminada. Quem emite opinião contrária é meu inimigo. Ele tem que ser eliminado. É um primitivismo, né? Você não convive com o contraditório. Cara, eu acho que, particularmente, se eu vou ouvir uma opinião contrária, eu parto do pressuposto que eu posso estar errado e a pessoa pode estar certa. Deixa eu ouvir o que a pessoa tem para falar. Ninguém é senhor da razão. Nenhuma categoria é senhora da razão. Nenhum governante é senhor da razão. Né? É no diálogo entre opiniões contrárias que você acha mediação. Né? Isso, o Bolsonaro adora metáfora sobre casamento, né? É meio tipo isso, cara. Se a casa, você vai fazer só o que você quer. A mulher vai fazer só o que ela quer. Se for um casamento homossexual, um cara vai fazer só o que ele quer, outro cara vai fazer só o que ele quer, uma mulher vai fazer só o que ela quer, a outra vai fazer só o que ela quer. Você tem que ter mediação. Né? Isso vale do casamento, que estou dando metáfora que o presidente gosta tanto, a qualquer a sociedade em si, uma cidade, um estado, um país. Sociedades de empresa também tem que haver uma mediação. Todo tipo de convivência, Aloysio, tem que haver um equilíbrio. A gente é animal gregário, né? Animal de grupo, né? A gente é macaco, a gente é animal de bando. Um tigre, por exemplo, talvez não precise de política, porque o tigre só fica junto para copular e a mãe com os filhotes. Ele não tem relação social nenhuma, ele não precisa ter uma mediação. Agora a gente não, a gente é animal de bando, né? Então não dá para encarar uma opinião diferente como inimizade ou ato de eliminação, porque hoje é o que você tem nas redes sociais. Né? E você vive numa bolha, aqueles fatos são criados naquela bolha, não são checados pela imprensa profissional. O Ascanio Salemé escreveu sobre isso, inclusive agora no domingo. E o cara acha que aquilo ali que está sendo passado para ele, aquilo ali é informação real, checada, verídica, e vira fato. Então, só para citar um exemplo aqui, Rafael Diniz foi culpado por uma apreensão de galinha no mercado municipal, que foi coisa do Ministério Público. Aquilo vira fato. E, enfim, a sociedade está num negócio muito complicado. Tem um grande filósofo alemão chamado Wilhelm Friedrich Nietzsche, que no século XIX ele falou: fatos não existem, versões é o que há. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo. Né? Infelizmente. Só que as versões, como está nesse caso aí dos médicos com o governo, elas se tornam muito beligerantes. Né? Eu acho que você não pode generalizar a questão dos médicos.
né? Uma classe, embora tenha interesse comum, não é uma classe, é uma classe composta de pessoas diferentes, interesses diferentes, né? Assim como o governo também, embora tenha um prefeito Rafael, é composto de várias pessoas que têm diferença de opinião, que tem que dialogar ali, né? A gente tem que aprender, acho que, a conviver um pouco mais com as diferenças. A sociedade, e Campos é um reflexo disso, tá? Essa coisa de você demonizar o outro. E, por favor, antes de analisar o papel da imprensa, procure saber como é que a imprensa funciona. Não é em Campos, não. É no mundo. Há pelo menos 200 anos. Né? Ainda que a imprensa tem 500 anos, mas pelo menos 200 anos como a gente conhece hoje. Noticiário é opinião. E opinião não me está dizendo, é opinião. Só para terminar essa questão, devo até empurrar essa pauta aí para a Elinho para começar o papo. Os pontos são do que geraram essa polêmica toda. Quais sejam? A suspensão do pagamento das gratificações. Uhum. Não é que não vão ser pagas, elas no momento não podem ser pagas pela redução do preço dos royalties. Um ponto. A outra, suspensão das substituições. E o terceiro ponto, por mais que a classe média diga que não, só 2 mais 2 são 4, não são 25. É o ponto biométrico. Uhum. Né? Pelo que eu li na entrevista, já havia lido antes, os médicos eles defendem que pudesse ser feito uma coisa como atendimento, número de atendimentos, em vez de carga horária, sobretudo nos campos do município muito grande, nas unidades de saúde mais distantes, né, que são locomoção mais difícil. E Rafael alega que fazer isso seria ilegal, ele submeteria a uma ilegalidade, porque isso a carga horária tem que ser cumprida. Né? E agora também não dá para falar que talvez o ponto biométrico não seja a coisa mais importante, mas dizer que ela não importa não parece corresponder, pelo menos aí a cronologia dos fatos. Né? Uhum. E o que o sindicato pede é que esse controle seja feito pelo cada diretor de unidade. Eu, sinceramente, o município do tamanho de Campos, eu acho muito difícil isso. E você vai criar várias maneiras de lidar com isso, você tem que uniformizar. Né? Eu acho complicado. Quantos UBS tem em Campos? Quantos hospitais? Cada um vai ter sua própria regra. E a gente sabe que é uma classe que ela pode ter diferenças entre elas, mas é muito corporativa. Né? E, geralmente, os diretores de unidade são médicos. Né? Enfim, a polêmica da semana, vou deixar isso, lançar essa bola quente no peito de Elinho para começar o próximo bloco aí falando sobre isso. Exatamente. É por isso que muitos países eliminaram o médico como diretor do hospital. Eles usam um gestor administrativo para ser diretor. A direção médica, é claro que tem a direção médica, que os assuntos são outros. Mas você vê que os países mais desenvolvidos, o cara que administra parte financeira, tudo, não é médico, ele é um gestor. Né? É contratado, recebe para isso, para dar certo. Acho que pode lembrar, Marco, o exemplo recente, Zé Serra. Né? Como ministro da Saúde. Foi eleito claro. pela ONU o melhor ministro da Saúde, porque quebrou a patente do AZT, do fundamental para o tratamento de HIV, e criou os genéricos. E é economista, né? É verdade. Aloysio, e vou pedir só um minuto a Aloysio e a Elinho, antes de ir ao intervalo, é uma coisa que está me incomodando desde sábado e eu não posso deixar, como falador que eu sou, como locutor, jornalista e tal, eu tenho que falar. A Aloysio é um torcedor de futebol com uma visão muito clara, muito parecida comigo em alguns pontos. Eu não me conformo com o que o clube fluminense fez com um dos seus maiores craques da história, Altair Figueiredo. Altair foi bicampeão do mundo pela seleção brasileira, foi titular da seleção de 66, muitas vezes campeão pelo Fluminense, jogou 551 partidas pelo clube, nunca vestiu uma camisa que não fosse a do Fluminense, muito semelhante
a dignidade, por exemplo, de um Newton Santos, de um Zico. Didi, de um Zico. Até Didi até jogou fora e Zico um pouquinho também, mas... Zico jogou no Udinese, Kashima, Didi jogou no Real Madrid. Mas... Não, mas Didi jogou no Fluminense e Botafogo, né? Foi primeiro no Fluminense, depois Botafogo. Mas aqui em Campos também jogou. Mas o Altair... Não, fala do Carioca, né? Sim, do Carioca, sim. Essas pessoas deviam ser, como Castilho foi homenageado no Fluminense, como outros são homenageados nos seus clubes. No enterro do Altair tinham 16 pessoas. Um jogador de futebol chamado Jair Marinho, que jogou com ele na seleção e no Fluminense. Nenhum diretor de clube, um torcedor, o resto era só a família. Ele já tinha perdido a esposa e a filha. Por sorte da vida dele, teve, há uns anos atrás, aquele dinheiro que passou a ser pago mensalmente aos campeões do mundo, campeão, bicampeão e tricampeão. Todos recebem da CBF, porque senão ele provavelmente já teria morrido muito antes, de fome ou de abandono, de tristeza. Então, isso não, e não é só a torcida, não é só a diretoria do Fluminense, não. Muitos clubes fazem isso. Isso é revoltante. Marco, lembrar muito, aí foi uma figura muito para o Fluminense, mas talvez a figura mais importante do futebol brasileiro, abaixo de Pelé, Garrincha. Passou por Morreu isso. Morreu abandonado. Alcoólico, abandonado. Não totalmente abandonado, porque tinha alguns jogadores como Newton Santos e Didi que o ajudavam, mas isso isso jogador no Brasil, que deu uma Copa do Mundo ao Brasil. Em 62 ele ganhou sozinho. Ele fez o que Maradona fez em 86 e Zidane fez em 98. Levou o time nas costas. Exatamente. Então, sabe, esse tipo de coisa reflete um pouco a nossa personalidade. Nós não sabemos respeitar os nossos ídolos. E a gente tem que aprender a valorizar. Se o Zico não tivesse condições financeiras e ele está na mídia, ele estaria sumido. Se o Pelé tivesse na mesma situação, estaria sumido, já teriam esquecido. É um absurdo. Bom, vamos a um pequeno intervalo, porque nós temos um convidado aqui que tem mais fluidez ao falar em microfone do que eu, do que a Luiz, que todo mundo. É verdade, né? Então, esse nasceu para ser radialista e jornalista. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Chegou o Camarão Select. O camarão orgânico produzido na nossa